Olá, meu aluno, minha aluna, como vai vocês? Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de energias renováveis. Nós vamos explicar nessa aula o conceito de energias renováveis e não renováveis. Também abordaremos nessa aula o conceito de smart grids, a sua importância e também a eficiência energética no mundo de hoje. Meu nome é Leônidas Petean, estarei acompanhando vocês nessa matéria que é muito interessante e está em alta nos dias de hoje. Ok? Vamos lá? Bom, primeiramente, nós vamos falar sobre os conceitos de energias renováveis e não renováveis. Vocês sabem o que é uma energia renovável e uma energia não renovável? Bom, primeiramente, vamos falar sobre fontes de energia, da onde a energia vem e como ela é utilizada. Bom, fontes de energias renováveis são recursos naturais que eles não se deterioram com o tempo, elas se renovam, elas não se perdem, nós podemos ter o exemplo das usinas hidrelétricas, das usinas eólicas, e também o exemplo da energia solar, que é muito utilizada e a mais difundida no mundo inteiro, principalmente no Brasil. E nós temos também as energias não renováveis. As energias não renováveis são energias que elas se esgotam conforme o passar do tempo. E nós podemos ter o exemplo do carvão mineral, que é muito utilizado em muitas indústrias, o próprio petróleo, o combustível, são combustíveis fósseis, combustíveis que são retirados na natureza e eles demoram um tempo muito maior para se renovar. Praticamente não se renovam, não é verdade? Ok, pessoal. Bom, então, quando nós falamos em energias renováveis e não renováveis, nós temos que ter em mente qual o impacto que isso pode causar no meio ambiente. Hoje em dia, nós temos uma população muito grande no mundo inteiro. E a demanda energética, ou seja, o que nós consumimos de energia, é muito alto em relação ao que o planeta pode fornecer e o que nós podemos explorar dos recursos naturais do planeta. Então, a ideia de nós consumirmos mais energias renováveis do que não renováveis é muito positivo, até porque nós precisamos reduzir taxas de carbono e outros aspectos que impactam negativamente no bem-estar do nosso planeta e das pessoas, ok? Bom, seguindo essa linha de pensamento, nós temos o conceito de smart grids. O que seriam smart grids? Traduzindo para o português, seriam redes espertas, vamos colocar assim. São redes inteligentes no conceito de energia. E o que a smart grid pode proporcionar seria uma otimização e uma redução de custos em relação a um consumo desordenado de energia, tá ok? Bom, as smart grids, elas são redes de energia elétrica, E geralmente ela vai estar conectada a fontes renováveis de energia, Ou seja, uma smart grid, ela contempla uma rede de energia de uma concessionária, igual você tem na sua cidade, juntamente com uma usina de energia solar, ou também uma usina de energia eólica, ou outras fontes renováveis, que pode ser até de biomassa, As smart grids, elas possuem sensores inteligentes que vão regular quanto de energia está sendo gasta em um determinado ponto da cidade e quanto que ela pode fornecer ou reduzir. Ou seja, é controlada toda a energia que é gasta ou economizada, ok? Bom, gente, então, nós chegamos à conclusão sobre as smart grids, que elas são muito importantes para que nós possamos gerar um consumo muito menor em relação ao que existe hoje. No Brasil, ainda, nós estamos engatinhando quanto a smart grids, mas em outros países da Europa, até nos Estados Unidos, Canadá, nós já temos redes muito inteligentes, nos quais esses sensores são conectados à rede elétrica e lá
esses sensores eles transmitem informações de quanto está sendo gasto de energia, né, e quanto está sendo economizado de energia e quanto determinada região precisa de energia. Aí eles sabem quais melhorias podem ser feitas, né, em determinado local para se otimizar, né, e reduzir o custo com energia elétrica, tá ok? Bom, falando de smart grids, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando, né, de redes inteligentes, né? Não adianta uma rede ser inteligente se nós não tivermos em mente o conceito de eficiência energética. Bom, eficiência energética, o que se entende? O que você entende, alunos, sobre eficiência energética? Bom, na sua casa você tem diversos aparelhos, né? Você tem diversos notebooks, você tem televisão, você tem smartphone, né? Tudo isso é conectado à rede elétrica, tá? Bom, e todo equipamento ele tem um gasto, né? Ele tem uma potência gasta. E essa potência gasta, ela pode ser maior ou menor, dependendo do tipo do equipamento que você comprou, que você adquiriu, né? E qual que é o gasto energético dele, né? Às vezes você vai comprar um liquidificador numa loja, né? E você vê lá, ele tem 1.500 watts de potência, ou a geladeira tem 2.000 watts de potência. Ele pode até funcionar muito bem, só que o que você tem que ter em mente é se ele é eficiente ou não. Bom, pessoal, então, quanto ao uso do seu equipamento que você tem na sua casa, geralmente você percebe quando você vai comprar que existe aquela etiqueta com algumas barras vermelha, verde, A, B, C, D, E. Isso é um aviso de eficiência energética que aquele equipamento ele tem, tá? Quanto ele é eficiente em relação ao gasto energético. Quanto maior o gasto energético desse equipamento, mais ele contribui para a degradação da rede elétrica e do meio ambiente. Então, a nossa escolha sempre tem que ser por equipamentos mais eficientes. Os equipamentos mais eficientes, por mais que esses equipamentos tenham uma grande potência, o que é mais importante que você tenha em mente é que ele vai proporcionar uma degradação menor do sistema energético ao qual você está inserido. Ou seja, na sua casa, você procura comprar equipamentos que tenham uma eficiência energética maior, ou seja, ele é mais eficiente, ou seja, ele trabalha da forma que você precisa, só que ele gasta menos energia. A eficiência energética é isso, tá ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre toda essa modernização do sistema energético, tá? E das smart grids, né? As smart grids hoje, principalmente nos locais onde já existe essas smart grids, todo esse monitoramento da rede elétrica, esses locais, eles têm todos esses sensores conectados à rede, como eu já disse anteriormente, né? E isso contribui muito, principalmente quando você tem equipamentos com uma eficiência energética razoável. Então, assim, nós temos, de um lado, o equipamento eficiente energeticamente e, do outro lado, toda a rede de smart grids. Tudo isso funciona em conjunto, né? Contribuindo para que nós tenhamos uma rede elétrica muito mais eficiente, ok? Bom, agora vamos falar um pouco das vantagens, né, da smart grid e da geração distribuída. Bom, pessoal, como eu já estava dizendo para vocês, a eficiência energética ela trabalha em conjunto com as smart grids, tá? Mas como isso funciona na prática, né? Isso é um tipo de geração de energia que nós falamos que é geração distribuída de energia. A geração distribuída de energia, ela tem a sua fonte primária próxima ao local de consumo, ou seja, vamos pegar um exemplo de um sistema solar, tá? De energia solar. O sistema de energia solar, ou ele está na residência,
ou ele está muito próximo da residência da pessoa que está consumindo. Então, além de utilizar a energia da concessionária, nós temos ali próximo uma outra fonte de energia, né, que está auxiliando a concessionária, ou seja, essa geração ela é distribuída, ela fica próximo ao local de consumo. Isto é bom, isso tem vantagens, tá ok? E eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens, ou seja, a redução de perdas na produção de energia elétrica, porque você já tem um ponto próximo ali de injeção de energia elétrica na sua residência, né? Temos uma maior confiabilidade, ou seja, independente das falhas que ocorrerem na concessionária, você tem a sua energia ali, que seria a energia solar, no caso desse exemplo, ok? Bom, nós temos custos mais baixos. Aí você vai perguntar para mim, aluno, fala, pô, mas a energia solar é muito cara para se instalar. Inicialmente pode ser até... Hoje nós temos uma redução muito grande, né, do custo de todos os equipamentos de energia solar, mas esse custo que eu estou dizendo é um custo maior, onde a usina hidrelétrica ela acaba gerando menos energia porque você já está consumindo energia ali próximo à sua residência, ok? E o impacto ambiental, ele seria muito menor também, tá ok? O impacto ambiental, quando você utiliza uma geração distribuída de energia, quando você tem uma fonte renovável próximo à sua residência, o impacto ambiental é muito menor porque você deixa de utilizar fontes primárias de energia e está utilizando a energia ali próximo do seu ponto consumidor, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os desafios, né, de tudo isso. É muito fácil a gente falar, né, em energia sustentável, né, em energia renovável, só que existem muitos desafios que no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, nós temos que percorrer, são muitos desafios, né? O primeiro desafio seria o desafio da consciência, né, de todas as pessoas e das esferas governamentais de poder proporcionar toda essa gama de equipamentos, né, e toda essa infraestrutura necessária para que toda essa tecnologia seja aplicada, né, na prática, ok? Bom, como a gente pode armazenar toda essa energia, né, quando a gente fala em painéis solares, até o custo das baterias hoje é muito alto também, né? Algumas baterias elas têm um impacto ambiental até negativo depois do descarte, então assim, são coisas que a gente tem que ir trabalhando e a tecnologia com o tempo ela vai se ajustando e esse é um dos desafios que a gente tem para poder fazer com que a energia renovável ela esteja presente realmente, né, no dia a dia de todas as pessoas, ok? Agora, o ponto positivo de tudo isso, né, é que toda energia renovável ela é sustentável. Então, a melhor opção que nós temos hoje, a linha que nós temos que seguir para um futuro mais sustentável seria utilizar toda essa gama de energia renovável. Quando eu digo energia renovável, nós estamos falando em energia solar, nós estamos falando em energia eólica, nós estamos falando em biomassa, nós estamos falando em energias que podem ser utilizadas de várias formas e que não degradem tanto o meio ambiente quanto as energias não renováveis, ok? Bom, quando a gente fala em smart grids, né, nós estamos falando de redes inteligentes, né, de monitoramento de energia e as tecnologias que são utilizadas hoje, tá, para poder fazer com que isso seja possível, né, nós podemos citar várias tecnologias, tais como a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela está presente em diversas áreas, né, do conhecimento, da tecnologia, da medicina, só que a inteligência artificial hoje também no segmento de energia, nas smart grids, ela é muito utilizada pelo fato de ela utilizar todos os sinais que são captados pelos sensores que estão nessas redes elétricas, tá? E eles são transferidos para sistemas computacionais de alta performance e
todos esses dados eles são monitorados, eles são processados e a partir daí nós temos toda uma resposta do sistema onde aponta as melhorias que devem ser feitas, né, e os pontos negativos, né, que estão impactando no consumo energético, ok? Bom, meus alunos, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Nessa aula nós abordamos o conceito de energia, tá? Energias renováveis, energias não renováveis, qual o papel dessas energias, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos de todas essas energias e as smart grids, né, que são redes inteligentes que monitoram todo o sistema de eficiência energética e toda essa gama de equipamentos conectados a uma rede de distribuição de energia elétrica. Bom, meu aluno, minha aluna, eu trouxe para vocês aqui, nós temos um Saiba Mais, e esse Saiba Mais, ele vai ajudar vocês a aprofundar um pouquinho mais o conhecimento a respeito dessa lição de hoje, tá ok? E eu indico para vocês, né, para aprofundar os seus conhecimentos, a leitura de artigos e de livros, né, que estão disponíveis em toda a internet, né? Mais especificamente, eu vou indicar para vocês o livro Energia Renovável, Desafios e Oportunidades. Smart Grids também, a revolução da energia, tá ok? É muito importante que vocês participem de feiras, eventos, tanto online quanto presenciais, né, para você que tem um interesse nessa área de energia renovável, tá ok? E também indicamos o Observatório de Energia, que também é um portal muito importante e que ele vai trazer muito conhecimento, né, e você vai poder aprofundar muito mais o que você quer aprender a respeito de energia renovável, tá ok? Bom, meus alunos, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre energias renováveis, né? E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!